vontade. Bem, para o pessoal, muito obrigado aí pela presença, também para o pessoal que está aí no online, valeu aí pela participação e estar aqui com a gente para conversar sobre Product Design e inteligência artificial, como foi falado, né? Então, tá na buzzword, a gente está falando muito sobre isso ultimamente, então vamos discutir um pouquinho da importância da interação, né, entre usuário e inteligência artificial. Eu vou pedir desculpa um pouquinho a minha voz, eu realmente não estava pronto para o frio de Santa Catarina, então minha voz não está excelente, mas a gente vai conseguir, a gente chega até o final. Então vamos lá, o usuário e inteligência artificial. Quando eu estava vindo para cá, eu pensei assim, como que eu posso introduzir esse tema, né? Como que eu posso falar da importância da gente aplicar o X-Research, chegar até o usuário, falar com ele para poder desenvolver produtos, né? Não só ferramentas, mas o produto como um todo de inteligência artificial. Aí eu comecei a imaginar a seguinte situação. Imagina você resfriado, né? Você chega, vai até o hospital, aí você é encaminhado até uma sala com um corredor grande indicando assim, siga em frente, né? Você chega até o final do corredor, que você andou, de repente você vê um boneco sentado em frente a uma mesa e uma cadeira do lado. Aí outra placa dizendo sente-se. Você senta, no mesmo momento que você senta, o boneco vira para você e diz o seu nome. Olá, Ives. O que você faz nesse momento? Você corre, você desmaia, você fala, não preciso de médico, eu preciso de um exorcista, né? Não, não era o caso de eu estar aqui, né? Mas quando você vai descobrir, esse boneco, na verdade, era um robô que estava ali para coletar informações sobre você, ele está ali para fazer a triagem. Só que ninguém pensou que o robô, né, um dos primeiros fatores é não assuste o paciente, né? E o paciente já está debilitado, já está com algum problema. Não dê susto para ele. O robô tem que ser usado para um hospital, tem que acolher, né, e não para um filme de terror. Então, são as coisas diferentes. Então, isso não foi considerado nesse momento. Então, daí a importância, né, é contexto, é para que a gente vai usar, todo produto é isso. E na inteligência artificial, no fundo, não vai mudar tanto, né? A gente vai ver algumas características específicas, mas no final vamos entender o contexto, vamos entender, mergulhar no universo do usuário, né? Então vamos seguir um pouquinho, tá? Falando um pouco sobre mim, eu sou Product Manager com background jurídico. A minha primeira formação, sou advogado de formação, essa foi a minha primeira formação, depois migrei para tecnologia, tá? Eu sou responsável por produtos na Make the Way e a gente tem um foco em tax, em impostos nesse universo tributário e a gente aplica inteligência artificial também, machine learning, todos esses processos, tá? Então foi aí que eu comecei a ter contato com essas questões e a importância da usabilidade. Então, seguindo aqui, é importante a gente falar, pessoal, que o sucesso das interações, tá? O sucesso das interações homem-máquina, ela começa pelo UX Research, né? Começa por a gente entender como essa interação vai ser feita, né? Então, basicamente, pesquisando o usuário, realização de estudos, pesquisas, conversas, é aí que eu vou entender quais são realmente os problemas desse usuário, o que ele espera com essa ferramenta, que tipo de dor eu estou remediando com esse problema para entender. É igual o exemplo de trás, eu estou fazendo um filme de terror ou eu estou atendendo alguém no hospital, né? Então, o exemplo ele é absurdo, né? Mas ele serve muito para a gente entender a importância de compreender esse contexto, tá? Aí alguém pode perguntar, mas por que tem uma impressora no seu slide, né? Isso também foi um momento de reflexão, né? Eu pensei assim, poxa, só para começar aqui, a gente está em 2023 falando de inteligência artificial e não tem ninguém que consiga fazer uma impressora funcionar quando precisa, né? Ela funciona depois, na hora que você não precisa mais. Então, eu, pelo menos no meu celular aqui, eu tenho trocentas impressões que eu não consegui realizar, e ela fica ali. Então, esse é um problema muito sério, né? Então, o que é o X-Research, tá? Para a gente colocar para ficar todo mundo na mesma página, todo mundo no mesmo nível. O X-Research é a pesquisa em UX, né, experiência de usuário, é a investigação sistemática dos usuários e seus requisitos, a fim de adicionar contexto e insights sobre o processo de projetar a experiência do usuário. A pesquisa em UX emprega uma variedade de técnicas, então ela é sistemática, ela é feita de forma técnica. Ferramentas e metodologias para chegar a conclusões, determinar fatos e descobrir problemas, revelando informações valiosas que podem ser inseridas no processo de design. E essa pesquisa é constante, não é porque eu já tenho meu produto pronto
que eu paro de pesquisar, né? Então, basicamente, essa é uma definição da Interaction Design Foundation, né? E a gente vê aqui que, no fundo, a aplicação de UX Research serve para a gente buscar referenciais para a produção da interação, né? Esses referenciais, no caso, não vão ser um referencial de benchmarking, não vão ser um referencial de outro produto, um referencial de design externo, é um referencial que eu retiro direto do usuário, que eu retiro de respostas e de padrões que eu encontro ao entrevistá-lo, ao entrar em contato com ele. Tá? Então, seguindo aqui, perdão, algumas técnicas para a gente compreender o usuário, tá? A gente tem análise de dados, observação, questionários, entrevistas individuais, User Journey Map, grupos focais, eye tracking, testes AB, teste de tempo de resposta, que eu coloquei bem grandão lá, o CIPOC, porque eu adoro ele. E um que eu gosto bastante de mencionar quando a gente vai falar a importância dessas ferramentas, para o caso da inteligência artificial, porque aqui a ideia não é ficar em cada uma delas, né? A gente pode, quem quiser também me adicionar depois no LinkedIn, a gente pode discutir ferramentas, ferramental, tá muito legal. Mas eu gosto de citar, por exemplo, o teste de tempo de resposta. Pouca gente lembra disso quando a gente vai discutir usabilidade em IA, mas, por exemplo, IA, ela necessita de muito processamento, principalmente quando a gente vai para os campos de deep learning, de machine learning, onde o volume de dados começa a aumentar drasticamente. O teste de tempo de resposta ele é importante, porque se eu ficar muito tempo esperando para que a ferramenta me retorne resultado, eu canso. Toda aquela magia da IA, nossa, ela pensa por causa de mim. Ela pensa, mas ela leva um dia inteiro para tomar uma conclusão, né? Então a magia acabou ali. Então, assim, o teste de tempo de resposta ele é muito importante. E como que eu posso melhorar? Como que eu posso aumentar, diminuir o tempo de resposta para realmente entregar esse encantamento para o meu usuário, né? Então, ele é importante, bastante importante também. Eu dei um destaque para o CIPOC. O CIPOC ele é uma ferramenta que vem do Six Sigma, né? Dos processos de Lean Six Sigma, que eu gosto bastante porque muitas vezes a forma mais fácil de mapear o fluxo de um usuário é entender o processo dele, tá? E essa é uma ferramenta que muitas vezes a gente fala, nossa, principalmente para mim, né? Para a gente que mexe com cenários complexos, com produto B2B, muitas vezes você fala, nossa, tem um cenário para mapear, tem uma realidade para mapear que é muito complexa, né? E por onde que eu começo? Ou, por exemplo, é uma área criativa e eu falo assim, não tem processo. Tudo tem processo. Às vezes está difícil de eu startar o entendimento dele, mas tem. Então, para eu conseguir ter pelo menos um primeiro mapeamento, o CIPOC ajuda muito. Então, ele tem essas características, essas colunas de supplier, input, process, output e customer, que eu vou preenchendo para eu entender esse cenário e eu ter basicamente um resumo do processo que eu vou colocar e todos esses agentes, todos que participam desse processo. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, tá? Eu quero fazer um bolo. Eu quero o processo de fazer bolo. Eu quero ter um bolo no final, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que aprender a fazer o bolo. Então, qual que é o processo? Inicial, primeira linha, aprender a fazer bolo. Qual que é o input? O input é o passo a passo do bolo. Quem que é o meu supplier? Quem que vai me fornecer isso? Minha avó. Vou ligar para minha avó e vou pedir para ela me passar o que que eu faço para fazer o bolo. Qual que é o output que sai disso? Receita do bolo. Quem que é o customer? Eu. Próximo passo. Aí eu já descobri que com a receita do bolo eu vou precisar de farinha, ovo, leite, chocolate. Né? Qual que é o processo? Fazer a massa do bolo. Qual que é o input? Farinha, ovo, leite, chocolate que eu falei, né? Quem que é o supplier? Supermercado. Qual que é o output? Massa de chocolate. Quem que é o customer? A forma do bolo. E assim vai, até a gente ter formal. Então começa a ser um fluxo quase que em S, assim, que a gente vai descendo e entendendo o processo. Ele fica muito mais fácil, porque eu estou fazendo perguntas. Qual que é o processo? Qual que é o input? Quem que fornece? Qual que sai e quem que vai consumir? Então fica muito perguntando, tudo fica muito mais fácil, né? É igual acho que foi falado do chat GPT, do Midjourney, você tem que saber fazer as perguntas certas e algumas ferramentas são hackzinhos para que você encontre as perguntas corretas. O CIPOC ele é muito simples e muito poderoso, tá?
Usabilidade de IA. Então, aonde estão os desafios da usabilidade do IA? Tá? Eu destaquei alguns aqui, que para mim são os principais desafios dessa relação. Tá? Primeiro, interpretação das saídas da inteligência artificial. Tá? Não adianta ela me dar, eu fazer uma pergunta, ela me responder em polonês, porque eu não vou conseguir interpretar, não vou conseguir entender. Então, eu preciso ter a correta interpretação das saídas. Então, eu preciso compreender aquilo que saiu da IA. Senão, ela pensou, mas ficou só para ela. A outra coisa, confiança e transparência. Né? Então, eu tenho que estabelecer a confiança que o usuário tem de que o resultado que eu estou entregando para ele é correto. E, hoje em dia, é uma das maiores discussões. Ah, o ChatGPT erra. Né? Então, e aí? Eu vou usar? Eu não uso? Como que eu uso? Então, essa é um desafio. Essa relação de transparência, como que eu vou dizer para ele como que ele usa de forma confiável? Né? Então, isso é uma outra coisa. Outra coisa, viés e equidade. Eu preciso garantir que ela não esteja enviesada. Ela não pode, tipo, dar um resultado que é tendencioso. Ou a própria equidade, eu não posso propagar algumas injustiças sociais por inteligência artificial, né? Porque ela só me retorna o resultado nichado. Então, eu tenho que tomar esse cuidado também. Controle e personalização, né? Então, eu preciso controle de personalização, preciso controlar que esse processo de personalização de fato seja feito e agrade o usuário, né? E por fim, o feedback e correção, né? Se estiver errado, tem que poder corrigir. Quem vai corrigir? Como vai ser essa correção? Então esse controle tem que existir também, tá? E como que é esse caminho para soluções? Então, primeiro, a gente pode falar, né? Aqui é muito importante, aqui a gente inicia o ponto, né? A coluna vertebral dessa conversa que a gente está tendo aqui, que é o contato com o usuário, né, o que é esse contato direto, essa correlação para começar a entender. Então, vamos começar a falar de do ferramental mesmo. Aqui a gente tem a prototipagem iterativa. Tá? É quase uma irmã do MVP, teve uma palestra anterior aqui no Stadium, né, que falou do MVP. O protótipo é o irmão mais feinho, talvez, aquele mais simples, mas assim, eu vou arrumar um jeito de prototipar para interativamente com o usuário eu entender como que ele quer receber resultado, todos aqueles problemas que a gente falou. Então eu vou fazer essa prototipação e vou testar, né? Imagina, no cenário do hospital, tá? Eu sei que a ideia aqui não é falar de robô, a gente está falando muito mais dentro do software e tudo mais, mas vamos voltar para aquela lá. Se em vez de eu colocar um robô que já sabe o nome do cara, que vira, não sei o que, e assusta, eu colocasse um boneco, eu colocasse alguém para mexer, né? E visse, não, isso aqui assusta, eu não posso dar um jump scare no cara, ele tem que virar devagar, ele tem que, tipo, antes acenar, ou seja, a prototipação com o boneco mexido por alguém, eu ia entender tudo quando eu fosse colocar o robô lá, pum, pronto, eu ia acertar, né? Os testes de usabilidade, né? Realizar testes com os usuários. Então, eu estou começando a produzir realmente, então eu vou testando e melhorando a eficiência daquilo, vou fazendo um ajuste fino, fine tuning da minha solução. E o co-design. Por que o co-design é importante? Muitas vezes eu não domino todo o processo de um produto. Entendeu? Muitas vezes, assim, é melhor dividir para conquistar. Tem essa frase. Às vezes o conhecimento está com outra pessoa. Por isso hoje se fala muito em coprodução, em desenvolvimento conjunto, em co-design e cocriação, né? Por quê? Porque a gente não sabe tudo. Né? Apesar do conhecimento estar bem difuso hoje em dia, é legal a gente ter contato com outros que dominam mais o tema. Um exemplo legal de co-design, né, de tecnologia, é da Embraer com a Uber fazendo o eVTOL, né, que são esses veículos que voam, que são, sei lá, não é um avião nem um helicóptero, mas vai trazer essa facilidade do transporte urbano. A Embraer sabe fazer avião, sabe fazer esse tipo de veículo, a Uber é especialista nesse serviço de taxiamento. Então, os dois se juntaram para criar um produto completo, que é o avião para prestar um serviço, né, o eVTOL para prestar um serviço. Então, os resultados tendem a ser muito bom, porque a gente está pegando a expertise de dois grandes players. Né? Então, esse é um exemplo legal de co-design. Então, para isso, o que a gente vai desenvolver? Quais são os tipos de design que a inteligência artificial ela mais vai se utilizar? A gente tem um design conversacional, tá? Que a gente cria interfaces como a de um chatbot,
Tá até o próprio ChatGPT, não deixa de ser um design conversacional, é um prompt lá que eu vou falar, é simples, mas não deixa de ser, tá? Como de assistentes visuais. A gente também tem, perdão, o design adaptativo, tá? Que a gente personaliza a interação com a IA com base no contexto do usuário. Então, o design ele vai se adaptar com base nas interações. Então, conforme o usuário utiliza a ferramenta, e a gente vai entendendo o usuário, a interface vai se adaptando para aquele usuário, tá? A visualização de dados, esse talvez seja um dos mais importantes. A gente fala de um grande volume, um grande potencial de produção de informação e de volume de dados com inteligência artificial. São ferramentas de produtividade, mas se eu não conseguir ter uma forma eficiente de mostrar isso e que seja rápida o suficiente para quem vai consumir saber como usar dali para frente, não serviu de nada. Eu produzi um monte de informação e basicamente não tem como ser usada em tempo hábil, vai ser mais uma ferramenta de prateleira. De prateleira que eu digo não que eu vou e compro, mas que eu vou esquecer na minha prateleira. Então, esse talvez seja um dos mais importantes, tá? Interação multimodal. Quando a gente fala hoje em dia também de inteligência artificial e de qualquer outro produto dessa seara, a gente vai fazer por voz, por texto, por áudio, por sinal por gesto, né? Então, tudo isso tem que ser considerado, né? A máquina vai ter que conseguir interpretar e eu vou precisar entender qual vai ser mais útil para o meu usuário, porque também não adianta eu entregar a todos e o usuário não usa, né? Esse meu tipo de produto é um tipo de produto para receber por texto, né? Por exemplo, ChatGPT não vai ser pelo gestual, né? Eu acho que não, né? A não ser que seja uma questão de acessibilidade e tudo mais. Até então, não vai ser usado, tá? E também o design emocional, considerar que algumas respostas afetivas, algumas emoções do usuário podem afetar o comportamento da resposta da inteligência artificial. Também, beleza. Para frente, vamos falar um pouquinho de alguns exemplos que eu achei interessante a gente trazer aqui também para discussão, tá? Um exemplo muito legal e muito simples de uma solução de um resultado de design para inteligência artificial é o Google Assistant. Eles falam, poxa, parece que não tem nada de especial. De fato, não é nada escandaloso, mas assim, o Google Assistant, ele entendeu que quando ele é acionado, ele fica ele fica o tempo todo em espera, né? Ele fica ali esperando ser acionado. Quando você aciona ele, ele dá um feedback sonoro e visual. Então, quantas vezes você não está lá falando, conversando com alguém, de repente você escuta um tundum do Google Assistant. Imagina se não tivesse o tundum, né? Você no meio da frase fala, acho que eu tenho que ligar para minha mãe. Aí ele começa a ligar para sua mãe está ouvindo tudo que você está conversando, não sei, né? Então ele já dá esse feedback sonoro para que você possa saber que ele foi acionado. Então, como ele um aplicativo que fica ali em espera, esperando ser acionado pela sua voz, então ele já dá esse feedback para você saber. Outras coisas, né? A gente tem hoje o problema, por exemplo, das recomendações de compra em face da transparência, né? E aí a gente coloca aquela situação, né? Tu acha que todo mundo aqui já parou para pensar, poxa, esse celular tá ouvindo o que eu falo. Porque eu acabei de falar desse negócio, eu acabei de falar do tênis da Nike, e tá aqui um tênis da Nike para eu comprar. Eu falo assim, poxa, o que está acontecendo, né? Eu realmente fui estudar, porque é difícil de explicar, né? Como que isso é feito? É difícil de explicar. Parece realmente, os resultados são realmente incríveis, né? A Universidade de Boston e a Northwest University, eles pesquisaram cerca de 17 mil dispositivos aí, 17 mil aplicativos, perdão, e viram que não tem nenhuma evidência de que eles ficam escutando a gente. De fato, é com a nossa interação no dia a dia com os softwares que a gente usa, né? Os ads que a gente vai, os cookies, ads, todos os dados que vão sendo coletados, gera uma massa de dados que vão sendo analisadas e gera aquele resultado. De fato, não há nenhuma evidência de que eles estão escutando a gente, mas é incrível. Mas o problema da transparência, se a gente for olhar, tem muita gente comentando, não é possível, isso me escuta, foi no mesmo momento. Então, isso tem que ser, de alguma forma, também pensado. É outro desafio. Como é que a gente vai trazer essa confiabilidade nisso também? Porque em algum momento, o benefício de eu já ter essa facilidade de compra
não vai ser tão grande em face da sensação que eu tenho de estar sendo vigiado. Então, em algum momento, isso vai deixar vai se tornar cada vez mais comum, e isso vai deixar de ser uma novidade e a gente vai precisar resolver esse problema. É como mostrar que é de fato, não tem nada de, não te ouço, baseado no seu comportamento, né, nas coisas que você já comprou, que você visitou. Então, é um desafio para o design entregar. O outro, no caso, é o Spotify e Netflix, né? O Spotify e Netflix, o que acontece? Eles têm uma solução muito legal de design para inteligência artificial, que é o quê? Eu posso, com base nas minhas interações, das minhas escolhas, trazer resultados de indicação de filmes, músicas e tudo mais, baseados no meu gosto. Só que isso traz um outro problema, que é o problema que a gente chama de bolha de filtro ou filtro de bolha, né? O que é isso? Eu começo a assistir só aquilo que o sistema entende que é o que eu gosto. E passado um tempo eu não descubro nada de novo, né? Eu vejo todo mundo no trabalho, nos lugares, falando, você assistiu série tal? Eu falo, não, nem sabia que existia, né? E eu começo a ficar entediado também, que fala assim, gente, chega, eu não aguento mais assistir, sei lá, filme de terror, não aguento mais, né? E isso daí é uma coisa que a gente percebe que ainda não foi resolvido da melhor forma possível. Então, provavelmente vai ser o design dentro do algoritmo, mas vocês podem ter certeza que é UX design, as pessoas de produto hoje trabalhando nisso e dizendo, olha, não dá para continuar desse jeito. A gente tem um problema de usabilidade relativamente grande aí, né? E a outra questão também é a Tesla, né? A Tesla tem soluções legais, que é o Autopilot da Tesla. Primeiro, toda a navegação dele. Eu tenho feedback visual, sonoro, informação para saber o status da navegação, o que está acontecendo e tudo mais. E eles também mediram a forma ideal de comunicar o motorista, né? Então, o usuário, hoje em dia um carro da Tesla, ele é um gadget gigante, né? De que ele precisa assumir o controle do volante de novo. Então, de uma forma que nem o assuste, mas que também chame a atenção dele que, ó, você precisa voltar a dirigir, porque agora não dá para eu continuar pilotando automaticamente. Então, isso também é um design de interação, é um estudo, não é feito do dia para a noite. Então, foi uma solução muito interessante da Tesla também, tá? Então, vamos partir aqui para esse outro ponto. Então, a gente entendeu, a gente tem esse entendimento do usuário e seus processos, a gente já tem uma ideia de como fazer isso. A gente entendeu que o processo de prototipagem e design conjunto é bastante útil para essa coisa toda. E agora a gente precisa também falar em como a gente apresenta a solução segundo o valor que ela entrega também. Não só a questão da interface, as melhorias, né? Mas também o design atuando direto na proposta de valor da solução, né? Então, como que a IA consegue melhorar a forma como os usuários fazem as coisas? Então, vamos trazer algumas definições de como que a IA atua direto na proposta de valor de uma solução, por exemplo, tá? Então, a gente tem automatização de tarefas repetitivas. Então, a IA ela pode automatizar tarefas repetitivas, permitindo que o usuário se concentre em atividades ali mais complexas e estratégicas. Então, eu não preciso ficar repetindo aquilo 1000 vezes, a inteligência artificial vai fazer para mim e eu vou poder me concentrar em decisões mais estratégicas do meu negócio e tudo mais. Recomendações personalizadas, a gente falou disso, né? Agora com a Netflix, Spotify, todos os cuidados que tem que ter. E ela pode analisar padrões de comportamento e oferecer essas recomendações personalizadas, tá? Suporte à tomada de decisão. Aí ela pode fornecer, perdão, ó, voltou, fornecer insights e informações importantes para que eu possa ter a minha tomada de decisão. Nesse caso, talvez seja um dos mais importantes para aquela questão da visibilidade da informação, da visibilidade dos dados. Quando a gente fala de processo de tomada de decisão, a velocidade ela é fundamental. A gente está falando diretamente de performance. Então, aí, como apresentar isso? Né? Então, mais do que só entender os dados que têm que ser gerados, é quais são os mais importantes, como que eu vou elencar. Daí, talvez também aquela questão de recomendação personalizada, qual informação é mais acessada naquele período, seja um conjunto bem legal de trazer nesse tipo de solução, tá? Assistência em tempo real. Então, Autopilot da Tesla, Google Assistant, ou qualquer coisa que eu acione por voz para pedir para
me ajudar naquele momento para tirar alguma dúvida também, né? Eu estou no meio de uma tarefa, eu vou me recorrer à inteligência artificial para me auxiliar naquilo em tempo real, e simplificação de processos complexos. Quando a gente fala de processos complexos, a gente já começa, perdão, a entrar na seara do machine learning e do deep learning também, que tem a diferença da IA clássica, né, da inteligência artificial clássica, que é a inteligência com a qual eu ensino, o processo de tomada de decisão, eu ensino para ela como que ela toma uma decisão, então eu crio as correlações para que ela possa tomar, eu ensino as correlações para que ela possa tomar uma decisão. No machine learning é diferente, ela aprende muito, de uma forma muito parecida como nós aprendemos também. Então ela vai encontrando padrões conforme eu vou mostrando para ela as coisas. Então eu estou mostrando fotos de cachorro para ela. Ó, cachorro, é um cachorro, é um cachorro, é um cachorro. Logo, com todos esses padrões, ela vai começar a formar de uma forma um pouco mais complexa o que é e começar a fazer as diferenciações. Então, eu oriento o processo de aprendizagem dela, não ensino de fato, eu oriento o processo de aprendizagem. E o Deep Learning, aí tem a formação das redes neurais, é mais complexo, requer muita capacidade de processamento, muitas vezes GPUs, mas a gente vai mais profundamente aí para esse processo. E aí vem a questão da simplificação de processos complexos, o entendimento de sistemas, às vezes, que são complexos até para o próprio ser humano, né, muito complexos, e a IA vai auxiliar nesse processo de entendimento, certo? Seguindo aqui, eu acho que tem uma reflexão final para todo esse contexto, que o que é? Assim como em toda a história da evolução tecnológica que a gente teve até hoje, a inteligência artificial ela vai trazer soluções para diversos problemas importantes, mas ela também vai criar uma série de novos problemas, ao tornar a existência humana mais confortável, porém mais complexa. Então a gente tem mais coisas ao nosso entorno, né? Mais coisas para pensar, né? E é justamente nesses problemas que nós teremos que nos debruçar nos próximos anos aí. Os próximos problemas que a gente vai ter que entender sobre inteligência artificial são exatamente esses. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço aí. Desculpa a rouquidão, mas muito obrigado pela companhia.